Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do 123 Agu Podcast, esse espaço na internet que quer impulsionar você a começar, recomeçar, a fazer você entender que é possível. E eu estou muito feliz hoje, mais uma vez, trazendo uma mulher arretada, que é minha conterrânea, natural de Palmeira dos Índios, que tem uma história incrível no empreendedorismo digital, na advocacia, uma grande marca, e eu quero muito apresentá-la para vocês e dizer que eu estou muito feliz com o aceito desse convite e que esse vai ser um papo maravilhoso. Márcia Canuto, seja muito bem-vinda, meu bem. Obrigada, Renata. Na verdade, é uma honra para mim. Estou muito lisonjeada com o convite. Surpresa também, né? Porque aqui, um grande podcast aqui em Arapiraca, né? Conterrânea, sua mãe conheço também. Então, fiquei muito feliz. Inclusive, outras mulheres até achavam, quero participar também. Como é que faz para Renata? Eu disse, gente, não sei. É uma seleção. Ai, que linda. Mas assim, fiquei muito, muito feliz mesmo e posso contribuir aqui com vocês. O que quero receber também, a gente estava conversando antes, quero receber também conhecimento. Vamos sim. Vamos compartilhar. Vamos sim. Você que é palestrante, mentora, você é coordenadora e advogada de vários escritórios de advocacia. Você também ensina sobre advocacia previdenciarista, não é? Tem cursos, tem mentorias. Eu quero saber tudo. Quero saber Vamos tudo lá. que você faz. Mas antes de saber o que você faz, a gente precisa conhecer quem você é. Quem é Márcia Canuto? De onde veio? Eu quero muito ouvir sua história, saber como foi sua infância. Você é natural de Palmeira dos Índios mesmo, Márcia? Não, sou natural de Lagoa da Canoa. Meus pais eram agricultores e eu não tenho certeza, hoje a minha história, a minha trajetória como advogada previdenciarista, eu me realizo muito com eles. Cada pessoa que eu aposento, cada benefício concedido, ali são meus pais, são meus irmãos, são minha mãe, né? Tive o orgulho de dizer que aposentei minha mãe, passei por essa trajetória aí junto com ela. E aí, me encontrei, né, na advocacia. Na verdade, Renata, eu não queria ser advogada. Me conte tudo. Não queria ser advogada, eu queria ser enfermeira. Olha só! Totalmente distinto as profissões. E aí, na época, meu pai faleceu. Sim. E ele ia ser a pessoa que ia financiar a minha ida até Palmeira dos Índios, que eu não morava lá, morava aqui em Arapiraca, para pagar a faculdade. E aí ele faleceu e eu disse, meu Deus, e agora? E eu falava assim para a advocacia, não, nunca vou ser advogada. Gente, é muito advogado. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Não dá. Eu vou escolher qualquer uma, menos direito. Só que direito era a única faculdade que a gente tinha ao meu alcance para pagar aqui em Arapiraca. E eu lembrei muito do que meu pai falava. Meu pai disse assim, meu filho, você não tem que amar, você não tem que gostar de trabalhar, você tem que amar o que você faz. Perfeito. Porque a gente sempre vai optar férias ou trabalho. Eu quero viver de férias o ano inteiro. Sim. Né? Não, mas aí você tem que amar o trabalho. E aí eu passei a estudar durante aqueles 5 anos, entender como funcionava o mercado e estar à frente do mercado. Como? No segundo período eu já queria estar estagiando. Perfeito. Recebia? Não, só queria um estágio gratuito. Por favor, me dá uma oportunidade. Eu tive justamente na área de direito previdenciário e aí quando eu terminei, eu já levava alguns conhecidos para essa advogada quando eu ia fazer o atendimento lá. Quando eu terminei, eu já tinha clientes, já tinha uma base de clientes ali começando junto com ela. Então, assim, foi muito bom, já comecei ganhando, né? Eu lembro quando eu tive Laurinha, tinha mais ou menos uns 30 dias, saiu a minha OAB depois que Laurinha nasceu, e ali eu já estava fazendo um mutirão com 10 processos. Então, para mim, já foi um marco. Então, você se casou jovem ainda na faculdade? Sim, conheci o Alan lá na faculdade. Legal, ele também é advogado. Por isso que eu tive que fazer direito. Entenda, gente? Eu sempre falo, gente, quando vem a tempestade, quando vem a turbulência, por favor, para de reclamar. Você tem que passar por aquilo. Verdade. Tem um propósito naquilo ali. Às vezes a gente não sabe o que Deus tem reservado para nós, né? Exatamente. Tem que olhar com olhos de esperança para tudo que acontece dentro das nossas vidas. E eu paguei minha faculdade como feirante. Me conta essa história. Meu pai tinha uma empresa de frango, ele fazia entrega para algumas cidades, e eu tinha a cidade de Anadias e Boca da Mata. Então, a gente fazia a entrega do frango abatido e fazia para a banca também. Quando estava lá, cheio de frango na banca, Márcia, e agora eu não estou conseguindo lhe pagar porque eu não consegui vender. Eu ia para lá e vendia. Por que eu passei 5 anos fazendo isso? Hoje, na advocacia, eu tenho uma facilidade imensa de fechar contrato. Por quê? Mas eu aprendi a gerenciar pessoas, processos,
saber o horário que ia sair o frango, organização, Exatamente. trabalhar, minha resiliência. Nossa, minha resiliência é altíssima. Quebrar a objeção. Tudo. E se eu fosse a pessoa que estivesse reclamando durante aqueles 5 anos Sim. que eu passei lá na feira, eu não estaria onde eu estou hoje. Ou se tivesse simplesmente dito, ai, não dá para mim, não consigo fazer. Ah, se não vendeu, paciência. Isso não é pra mim, ou então, eita, não vou fazer isso aqui dar certo. E deu certo durante os 5 anos que eu estive lá. E assim Saí você pra pagou fazer sua dar certo a faculdade. advocacia. E a gente tem que ter muito cuidado com o poder das palavras, né? Eu falava assim, sempre que eu passava por uma blitz, eu dizia, moço, pelo amor de Deus, 5 anos, 4 anos só, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Renata, quando terminou a faculdade, a gente teve uma tentativa de assalto, assim, muito pesada mesmo. Eu olhei pro meu esposo, que já era esposo na época, eu disse, Alan, é a última vez que a gente vem pra cá. Eu falei tanto tempo isso, que aquilo de fato aconteceu. Quando eu terminei, uma semana depois, eu tinha que parar. E eu parei. Eu disse, agora, do jeito que eu fiz a feira dar certo durante esses 5 anos, eu estou na minha zona de conforto. Vamos para mais uma? Perfeito. Vamos sair dessa zona aqui, que tá bom, né? Sim. Vamos sair dessa zona e vamos fazer dar certo aqui a advocacia. Do zero, não, já tem algum cliente, alguma Sim. coisa, mas foi um desafio, né? E onde foi que você abriu seu primeiro escritório? Canoa. Entrava de frente e saia de ré, que era bem pequenininho. Mas, na verdade, o primeiro escritório saiu com 6 meses já eu atuando. Sim. Né? Porque antes eu fui para o porta a porta. Sim. Então, você que está aí, eu não consigo. É porque eu preciso de um pai ou uma mãe ou alguém na família que tem que faça direito para poder dar certo. Não, você tem que fazer, dar certo com as ferramentas que você tem, enquanto você não tem ferramentas melhores para fazer melhor ainda. Perfeito. Então, eu vou assinar aqui procuração no porta a porta, enquanto eu consigo dinheiro para montar o meu. E aí, com 6 meses depois, eu abri esse que entrava de frente e saia de ré. Não dava para girar dentro do escritório, que era muito pequenininho. Quais foram as maiores barreiras quando você analisa a sua trajetória lá da infância, que queria ser enfermeira, mas acabou tendo o destino lá desenhado de outra forma, que você sente que você teve que enfrentar, que foi a tua primeira fonte de resiliência para poder conseguir chegar a esse primeiro escritório? Eu digo que a nossa vida ela é cheia de ponto de inflexão, Renata. E a gente precisa saber fazer as transições desses pontos, né? Perfeito. Então, você está ali numa reta e, de repente, você tem uma queda e você tem que entender aquela queda para você subir. Todas as quedas, como eu falei, ela tem um propósito, né? Elas não acontecem por acaso. Então, o primeiro embate ali, eu lembro como hoje ver essa lembrança de você falando isso, era a gente morava num sítio, foi morar na cidade. Sim. Então, já era aquela coisa, já era tímida, né? Teve aquele enfrentamento, porque as pessoas da cidade já eram muito mais... Tinha quantos anos? Frente, tinha 8 anos. E eu, com 8 anos, já trabalhava na roça junto com meus pais. Nossa. Então, eu corri um sério risco, quando estava trabalhando, de perder até momento da escola, porque tinha que ter força para poder ir, porque tinha trabalho para fazer quando voltasse. Sim. Então, ali, o meu pai, ele sempre trabalhou muito a gente de poder resistir às tempestades. Não, mas isso aqui não, mas tem um lado bom. Qual é o lado bom disso aqui? Qual é o lado bom? Qual é o lado bom? Sim. Ele nunca deixava a gente ficar remoendo aquela parte ruim. Então, isso me ajudou bastante. Porque perder ele aos 19 anos não foi fácil, né? Eu acho que foi a maior queda, porque foi ali que eu disse, pai, agora, a minha segurança de pagar uma faculdade de enfermagem era ele. E essa segurança não tenho mais. Perfeito. E como eu fui abrir minha primeira empresa com 13 anos, uma padaria, sim, então eu já fui criada a ter o meu próprio dinheiro. E eu não aceitava que aquela faculdade fosse paga por meus irmãos ou por minha mãe. Fui criada assim, não consegui. Né? Então, e hoje eu entendo, talvez eu colocar a minha filha de 13 anos para abrir uma empresa é um castigo. Mas para mim, graças a Deus que meu pai me deu essa oportunidade, porque eu não seria o que eu sou hoje e também não aprenderia na prática, no dia a dia, porque é onde a gente aprende mesmo no campo de batalha, para poder ser o que eu sou hoje e também fazer o que eu faço. Porque eu teria perdido ele com 19 anos. Aquela história dos planos de Deus que a gente falava, né? Verdade. Que Deus já desenhava para você um caminho de independência, porque sabia que mais à frente você ia passar por essa perda, né? E o que é que você vê da Márcia criança, adolescente, que você fala, olha, isso aí, eu pratico hoje na advocacia, nesse lugar que eu estou de palestra, mentoria, mas vem de lá de trás. Tem alguma característica que sempre foi muito forte em você? Olha, de criança eu não consigo lembrar, porque eu era uma criança muito tímida e eu queria deixar isso até como incentivo para você aí, que está aí fora, que não está aparecendo na rede social,
que não está fazendo uma determinada profissão porque acha que não tem o dom. Eu era a pessoa que a professora parava na hora da apresentação porque eu estava tremendo, passando mal. E subir nos palcos. E aí, como é que surgiu para subir nos palcos? Eu comecei a fazer pequenas palestras, né? Para pequenos agricultores. Ali, 3 pessoas, 4 pessoas. Né, com a instrução menor. Eu digo, não, aqui eu não vou, não ficaria nervosa. Ficou nervosa no início, mas depois fui aperfeiçoando. E a mentoria Potencializa, ela surgiu porque eu tinha um plano de viajar o mundo com meu esposo. Eu queria, nesse período que eu viajasse mais, eu poder gerenciar o escritório à distância. Perfeito. E aí, virtualizei o escritório para isso. Fui ser case do sucesso com o professor e toda vez, quando eu saí do palco, para 15 minutinhos falando como o meu escritório funcionava, aí todo mundo queria saber como era. Então, a mentoria Potencializa e Prévia, ela nasceu assim, sem pretensão. Eu não programei ser mentora de advogados, eu não programei ensinar outros advogados. Eu descobri na jornada. No caminho. Às vezes a gente precisa se lançar para o que a vida tem preparado para nós, né? E aceitar também todos esses desafios. Verdade. Gostei de saber isso, olha, que você foi uma criança tímida e que... porque existem as habilidades que são naturais, mas existem competências que são as coisas que a gente desenvolve. A gente precisa ter a resiliência para desenvolver as competências que a gente precisa para poder crescer, né? E aí, às vezes, a gente se fecha, tipo, não, só vou praticar a minha zona de conforto, que são as minhas habilidades. Se eu falo bem, eu vou fazer alguma coisa que fale bem. Se eu gosto de matemática, eu vou fazer... Não dá, gente. A gente precisa se expandir, né? Desenvolver realmente competências. Gostei. Tudo é possível para todos. Verdade. Tudo é treino. E quando foi a sua virada que fez com que você conseguisse viver de advocacia? Me conta aquela parte que a gente vinha conversando, assim, da sua trajetória profissional. E aí, 12 anos eu queria desistir, com 12 anos de advocacia, porque eu estava presa em um modelo que me ensinaram, me disseram que tinha que ser daquela forma, que eu tinha que ser advogada que fazia audiência, tinha que ser advogada que peticionava, que atendia, que é o nosso modelo. A gente sai da faculdade dizendo isso, você vai ser a profissional. E aí eu ouvi as histórias de uma amiga, e a amiga dizia assim, o seu escritório é uma empresa. Aí eu só precisava disso. Se o meu escritório é uma empresa, se eu sei trabalhar com empresa desde os meus 13 anos e esse é o meu forte, por que não enxergar isso aqui como negócio? Perfeito. E aí, se eu era empresária do direito, a primeiro ponto de destravamento, eu teria que contratar. Epa, então não precisa só eu fazer audiência, alguém pode fazer por mim. Alguém e aí faça eu fui melhor que eu. E aí eu fui pegando, estudei autoconhecimento. Hoje cada pessoa no escritório está no lugar certo para performar melhor. Perfeito. Então essa parte que você falou aí, isso aí destrava uma empresa. É extraordinário você levar um treinamento como esse para uma empresa, para o empreendedor saber exatamente qual a pessoa que vai contratar. Perfeito. Porque pelo modelo normal que a gente vê, não, é só ver um currículo e está pronto. Uhum. E não é, a gente sabe que não é, né? Não é. Currículo é a última fase lá do escritório na parte de contratação. É a última fase mesmo para a entrada. E aí, por querer desistir da advocacia, eu disse, Alan, vamos esperar aqui 5 anos, eu vou tentar me estruturar financeiramente em outras empresas, para a gente daqui a 5 anos eu poder parar de advogar. E aí eu abri a Belinha Kids junto com as minhas irmãs, abrimos o Empresarial Espaço, e esse era o plano para sair. Só que aí, quando eu transformei em empresa, que o escritório cresceu absurdamente na parte financeira, eu tive que deixar até a Belinha, né? Hoje a Belinha eram 3 irmãs e uma cunhada. Hoje está só as minhas 2 irmãs e a minha cunhada, porque eu tive que sair da sociedade, que realmente eu não estava conseguindo. E para mim, se eu não tiver no negócio, aquele negócio, o meu coração, a minha força, o meu foco não estiver ali, não dá para mim. Então foi mais por isso mesmo que saí. E aí me dediquei realmente ao escritório e comecei a abrir mais e mais. Hoje eu tô com 6 unidades, né? A última agora, mês passado, a gente abriu o Minador, já é um sucesso também. Que coisa boa. E graças a Deus aí tô trilhando, não quero desistir mais não. E você me dizia que passou pelo serviço público também, né? Eu quero saber essa história, quero que você conte, porque eu achei muito legal. Como foi que você caiu no serviço público? Você falou para mim que era o seu sonho, conte aqui pra gente. O meu sonho sempre foi ser TPE, CLT. Gente, se tem uma pessoa que sonhava ser seletista, era eu, sério. Eu achava lindo. Tem um salário fixo mensal. Nossa, na faculdade tem um salário fixo mensal. Você que empreendia desde os 13 já estava cansada, né? Nossa, né? Não, peraí. Não, isso aí era o meu sonho. Então, eu fui. Então, Deus me deu a oportunidade de estar lá no CLT. Na Secretaria de Assistência,
em Palmeira dos Índios. E ganhava muito bem, né? Eu falo assim do valor, porque às vezes você diz assim, o valor era pouco, por isso que você não quis ficar. Não, o valor era um valor bem considerável mesmo na época. E eu fiquei só 1 ano. E aquilo foi para que eu pudesse descobrir que aquilo ali não era para mim. Eu queria o incerto do empreendedorismo, mas era o incerto que poderia me gerar um valor muito maior do que aquele alpiste na gaiola que eu falo. Porque a gente fica como se fosse um passarinho preso na gaiola, ali se alimentando, todo mês vão colocar comida pra gente. Mas a gente está numa zona de conforto tão tremenda que a gente vai ganhar sempre aquela mesma quantidade de alpiste. E aí quem fala até essa analogia é Flávio Augusto, sim. E aí você abre a gaiola e diz, não, agora eu quero voar. Mesmo que não tenha comida, mas eu vou buscar. Então, eu sou apaixonada por essa incerteza, porque quando você faz, é uma incerteza, Renata, mas quando você faz da forma correta, quando você empreende da forma correta, não tem como dar errado. E eu acho que é uma incerteza, mas baseada na nossa autoconfiança, né? Na sua autoconfiança. Então, você precisou passar por um processo de autoconhecimento, de se saber, tipo, eu tenho capacidade, eu consigo alcançar coisas maiores, porque eu sei quem eu sou, eu sei onde eu posso chegar, eu sei da minha inteligência, da minha capacidade, da minha força de trabalho, eu sei que eu sou corajosa, eu não sou preguiçosa. Quando você bota tudo isso na balança e vê que tem um mundo inteiro, não dá medo. Diz, eu posso alcançar o infinito, né? Então aí... Os olhos brilham, né? Sim, os olhos da gente quando fala brilha, pronto, brilhou, já era. Mas você tinha amarras mentais de medo? Olha, o medo sempre vai existir. Inclusive, ele é um bom balizador para que a gente não possa também descer ladeira abaixo. Eu digo que, por isso que o empreendedor ele tem que se cercar dentro da sua empresa de todos os perfis. Por exemplo, eu tenho fleumático, eu tenho sanguíneo, eu tenho melancólico, eu tenho colérico. Então, por que eu coloco todo mundo ali na minha equipe? Porque nós somos... Ela é colérica também, né? Dominante. Nós somos aquele tipo de pessoa... A gente é um trator. Sim. A gente coloca uma meta, a gente vai até, de fato, ela acontecer. Só que essa velocidade, às vezes, você pode se perder no meio do caminho. O meu esposo, ele é fleumático, gosta muito de planilhas, faz o financeiro dos escritórios também. E ele é aquela pessoa que eu digo que é o meu ponto de equilíbrio. Mas esse ponto de equilíbrio pode ser o esposo, pode ser uma funcionária, pode ser o que for, mas é uma pessoa pelo qual você vai ouvir, pode ser um mentor, né? E muitas vezes as pessoas não querem investir, mas também é super importante para você entender ali quais são as suas fraquezas. E aquela pessoa vai naquela falha, no seu gap. Né? Vai trabalhar ali o seu gap. Então, é super importante, eu sempre vejo assim, dessa forma, como balizador, tá? Não que eu sempre vou ter minhas falhas, sempre vou ter os meus defeitos. As minhas qualidades, naquilo que eu sou boa, eu vou potencializar e vou direcionar mais. Perfeito. A gente ousa mais, né? Exatamente. Aí sempre tem que ter uma pessoa mais ponderada para dizer, calma, daqui a pouco você dá esse passo. Aí você falou do medo. Geralmente a gente sempre vai ter, todo mundo, independente do perfil, o medo sempre vai existir. Mas ele não pode te paralisar, tá? Se ele te paralisar, aí passa de ser um medo que é bom, que o medo deve existir, mas passa a ser algo ruim. E aí você precisa trabalhar isso aí para que isso não te trave, porque isso aí vai travar o financeiro do seu escritório, vai travar, às vezes, tem pessoas que pararam até de contratar, porque disseram assim, eu vou contratar, ele vai aprender comigo, vai abrir o seu próprio escritório. E tem pessoas que estão com essas travas, que estão com esses medos, que não estão crescendo por isso, que estão sozinhos até hoje. Então, o medo, ele deve existir, mas não pode ser doentio. De verdade. E a advocacia previdenciária? Você falou aí que foi muito por conta dos seus pais, da agricultura. Sim. Foi esse o motivo que você escolheu essa área? Renata, eu descobri há pouco tempo, para falar a verdade. Não tem muito tempo não, viu? A advocacia previdenciária, ela muda a vida financeira de famílias. Bum! Primeira vez que eu vi uma pessoa, eu disse assim, você está aposentado, aquela cara de felicidade mexeu comigo aqui dentro. Aí eu já achei uma coisa muito diferente, eu disse, é isso que eu quero. Eu não queria que chegasse uma pessoa de um dano moral, não brilha nos meus olhos. Mas mudar a vida financeira daquela pessoa, eu amei. E aí eu continuei, né? De repente, eu entrei nessa parte de mentoria para advogados. Uau! Mudei a vida financeira daquele escritório. O escritório disse, eu faturava X, estou faturando X mais Y. Márcia, muito obrigada, você transformou a minha vida. Hoje, quando a pessoa para, eu acho até engraçado. Quando eu chego de salão, já sei o que é que vai falar. Você transformou a minha vida. Porque realmente a gente dá uma paz e uma liberdade para o advogado que antes ele não tinha.
E aí, só que mexeu comigo muito quando diz assim, ó, eu estava muito triste, eu não estava muito feliz com a minha família, não conseguia ter um financeiro bom para poder viver bem, né? Ter uma vida mínima, o mínimo. E aí eu disse, nossa, isso me encanta. E depois, agora recente, eu conversando com umas colegas, qualquer pessoa de qualquer outra área, como eu tenho essa facilidade com relação a empresas, eu converso com a pessoa me diz algo, eu digo, não, tu vai mexer nisso, 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 aqui. Aumentei em 25 mil reais um faturamento de uma enfermeira. Ela disse, Márcia, pelo amor de Deus. Foi evento presencial, montei evento presencial com ela, montei produto pela internet para ela. E não é a minha área isso aqui, nem eu quero seguir. Mas eu percebi algo. Nossa, por que eu não deixo nunca a advocacia previdenciária? Porque ela está dentro daquilo que eu vim para isso. Do seu propósito. E quando a gente tem um propósito, você trabalha de graça, né, Sim, sim. eu até falo para o Alan, só, Alan, eu quero ter uma renda assim fixa tal e tudo, mas eu quero dizer assim, poder só fazer isso aqui. Eu gosto de advogar, mas se eu pudesse assim, só trabalhar essa parte da mentoria de advogado, só crescendo o escritório, nossa senhora. Porque ainda tem a parte burocrática do escritório, que não fica somente na hora da entrega do resultado para o cliente. É isso que eu estou querendo falar. Sim. Que me deixa também muito feliz. Mas mostrar o caminho para a pessoa, para ela poder destravar o financeiro dela, é uma felicidade que eu não sei nem mensurar. É aquele que a gente falava nesse instante, é educar a pessoa para entender o que é onde ela pode chegar, né? E que depende muito dela, né? Muito bom. E você empreender é você também sair do problema e ir para o alto, para conseguir visualizar lá do alto e saber ajustar, né? Sim. Porque às vezes você tem um problema, você está andando em círculos porque você não sabe onde apertar para poder sair dele. Sim. E a gente vai... A subida na escada é em círculo, né? Sim. Às vezes você para ali, mas destravou, vai para o próximo nível. Exatamente. E quando você já passou por aquilo, por aquela situação, você já sabe exatamente qual botão que você aperta. Exatamente. Então fica muito mais fácil. É muito... eu gosto muito disso também. Eu amo. E dessa visão estratégica, né? Acerca das coisas, que não é todo mundo que tem. E aí, se a gente que tem consegue ajudar outras pessoas, a gente se realiza, né? Se realiza quando consegue cumprir com esse propósito. Também sinto isso. Me diz uma coisa, a primeira grande conquista que a advocacia previdenciarista te trouxe, que te deu notoriedade, que fez você sentir no teu íntimo que você estava no caminho certo? A primeirona. É porque eu sou eu sou uma pessoa de... como é que eu posso dizer? Vibrar por pequenas conquistas. Eu achei então, isso assim, o máximo. já a primeira ali, conseguindo, cada um que chega aqui a gente consegue, assim, não tem um marco. Teve um cliente que ele chamou... Só teve um cliente, assim, que eu gosto muito de falar sobre ele, que ele chegou para mim e falou, Márcia, eu sei que eu vou conseguir um amparo social. Isso aí eu já sei. Eu tenho um problema de saúde, ele tinha câncer na época. Ele dizia, isso aqui eu sei que eu vou conseguir, porque o câncer dá direito ao amparo. Só que o amparo não recebe 13º e não gera direito à pensão. E ele tinha uma filha que dependia, caso ele viesse a falecer, dessa pensão por morte. Sim. E ela disse, o que é que você pode fazer por mim? Eu disse, não, a gente vai conseguir o benefício. E aí, ajustando apenas a questão de datas de atestado, eu consegui identificar que era um atestado que ele estava fazendo com que ele não conseguisse aprovação. E aí, logo após ele faleceu, nossa, esse cliente me marcou demais. Você conseguiu o que ele precisava para a filha dele. O que ele queria, entendeu? Então, assim, foi um cliente que me marcou muito. Mas todos eles eu vibro como se fosse o primeiro. Eu imagino. E como foi a primeira mentoria, assim, quando você viu o primeiro resultado? Você dá aquela sensação de, é isso que eu vim fazer, né? Olha, a primeira mentoria foi um marco, porque, como eu falei, eu sou um trator, né? Eu sou de falar, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, bora! E acontecer. Eu gosto de resultado, eu gosto de rapidez, eu gosto de eficiência. Só que, quando eu fui para o lado de mentora, Deus quis algo muito mais profundo comigo. Eu fechei a primeira turma, 52 advogados. Foi uma mentoria em grupo. E eu disse, daqui vai sair os meus cases de sucesso para as próximas. Eu tenho que fazer valer, eu vou dar o meu máximo. Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser bem rápido, quero resultado intenso. De repente, a minha irmã passa... Na hora que eu fechei a mentoria, faltava 15 dias para iniciar a primeira aula, minha irmã passa por um problema psiquiátrico. De sobrecarga de trabalho. E essa sobrecarga de trabalho fez com que até o xixi dela paralisasse. Burnout. E ela paralisou tudo. Burnout é... Paralisou tudo. E aí, ela foi para minha casa, eu fiz questão, porque era muito apegada a ela, fiz questão de cuidar. E eu comecei a receber advogados, que eu fiz com
com alguns a mentoria individual, desses 52, comecei a receber advogados que estavam à beira de um burnout. E aí eu disse, epa, quando você pega uma pessoa desse jeito, você não pode pegar um trator e Sim. passar por cima, dizer, vamos fazer isso. Sim. Tem que ser no tempo dela. E aí eu tinha uma formatação da mentoria. Teve que reconfigurar. Eu fiz totalmente outra. Primeiro, o primeiro módulo era colocar clientes dentro do escritório. Ele ficou o último. Porque se fosse colocar mais, eles iam explodir. Eles iam explodir. Então, o primeiro módulo foi focado em organização. Perfeito. Depois, o módulo financeiro, para quando aquele advogado receber o dinheiro, ele saber o que faz. Porque tem muita gente rico e pobre. Perfeito. Então, Recebe muito dinheiro, mas cadê o dinheiro? Sim. Não sei o que foi que eu fiz. Não sei onde investir. Não sei onde fazer uma reserva de emergência. Não sei separar o CPF do CNPJ. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Principalmente para quem já veio a vida inteira perfeito. gastando tudo que ganha. E aí eu formatei dessa forma e, tipo assim, além de entregar um resultado financeiro, que é realmente o foco da mentoria Potencialize, eu entrego a paz. E ela tá na frente do resultado financeiro. Sim. Eu sempre falo assim, ó, se custar a minha paz, tá caro demais. Esse dinheiro eu não quero. Então, do mesmo jeito que eu tenho o meu estilo de vida, a minha mentoria eu passo também da mesma forma. E que custe a paz do outro também, Sim. né? Eu acho que é isso. Faz parte do propósito também, né? Não sacrificar as pessoas. Você não quer se sacrificar e não vai sacrificar as pessoas. Isso é tão bonito. Exatamente. E hoje, Márcia, você se percebe como uma marca pessoal forte. Você já consegue visualizar isso com clareza. Você já está no digital há um tempo, já deve ter uma estrutura, né, que favorece a isso, a construção da marca, o fortalecimento dela. Você já deve ter norte, você já deve ter roteiros, enfim, toda uma estrutura. Mas como foi começar e entender esse processo? Porque não se falava tanto sobre isso há um tempo atrás, né? Verdade. Hoje em dia tem muita gente falando sobre. Como foi o teu posicionamento de marca? Como foi que se desenvolveu? A forma como você gostaria de ser vista pelo outro, pelo teu cliente ideal, pelo teu aluno ideal. Como foi que foi esse processo para você? O ideal seria a gente começar com um profissional, né, gente? Mas na hora a gente não tem dinheiro para isso. É verdade. A gente entra no digital assim de cabeça, vai fazendo o que dá. E eu sofri muito com isso. Perdi muito dinheiro com isso. Por isso que eu acho que você está acompanhado hoje com um profissional, vale super a pena. E um profissional de qualidade que de fato vai dar resultado. Hoje eu falo que por mais que você contrate uma agência, você também precisa estar dentro como estrategista do seu negócio. Perfeito. Então, hoje eu tenho uma equipe, mas o que vai estar no meu Instagram tem que passar por mim. O meu roteiro tem que vir, tem que estar a minha cara ali, tem que estar a Márcia, porque às vezes fica muito engessado naquele roteiro que é feito por outra pessoa e de repente você se perde como identidade, como posicionamento. Perfeito. Então, ali, Renata, eu me inspiro muito em você, depois que passei a lhe seguir, porque eu tava falando pra Renata aqui, às vezes tem dias que eu digo, meu Deus, eu não vou aparecer não. Eu vou aparecer, que a Renata apareceu fazendo careta e tá tudo bem. Tem que ser quem a gente é. Adorei. Inclusive, quem não segue, que tem que seguir Renata. Gente, você tá destravando muitas pessoas, você não tem noção. Ai, obrigada, Às vezes a gente Márcia. coloca e precisa que alguém chegue e fale pra você isso, porque esse é o seu forte. É verdade. Entendeu? É verdade. E tá Muito tudo obrigada. bem que Renata... E tem gente que não faz, não mostra como tem que ser na internet, não entrega conteúdo, Sim. não se posiciona, porque diz assim, fulano vai fazer, depois não vai precisar de mim. A Renata isso. não, ela entrega, ela diz, ela mostra, entendeu? Eu gosto muito, gostei muito de lhe seguir. E você me destravou, viu? Que bom, fico muito feliz. Então, assim, às vezes não quero aparecer, eu digo, não, eu vou aparecer. eu tenho que estar lá, né? Eu vou aparecer hoje. Tenho que me relacionar com esse público, né? E às vezes tô lá descabelada na academia, eu saindo da academia toda suada descabelada e tô lá fazendo meu conteúdo. Muito E é bem. o que mais dá resultado. É verdade, as pessoas gostam, né, de ver os bastidores dos nossos dias, né? E eu acho que as pessoas devem ficar, meu Deus, onde é que Márcia arruma tanto tempo, né? Pelo amor de Deus, essa mulher é um trator mesmo, porque ela tá na frente do escritório, ela tá professora, ela tá mentora, palestrante e tá lá se cuidando Gestão também. de pessoas. Isso é incrível. Se não fosse as pessoas, né? Não tem como. Eu digo isso sempre. Você acredita? Eu sempre gosto de falar. Quando eu comecei a agência, era eu e uma sócia. Nós duas éramos a agência, mas eu sempre quis dar um nome de agência. Cada uma na sua casa, não tinha sede, ainda não tem, mas por pouco tempo. Mas eu já posicionei como somos uma agência. E
eu tinha 2 clientes só. Então, era assim, tipo, contado para mim, contado para ela. Mas quando chegou o próximo cliente, eu contratei uma pessoa. Aí eu ofereci para minha sócia, ela não, porque não queria dividir aquele dinheiro. Eu disse, pois eu vou dividir. Porque quando chegarem os próximos clientes, porque eu acredito que vão chegar, eu já quero que tenha uma pessoa comigo que vai ter o meu jeito, que já vai ter aprendido comigo, porque eu não vou, se daqui a pouco cheguem 5, 6, eu não vou ter como fazer sozinha. E ela já vai estar no sistema, né? No ecossistema integrado. Então não me importa dividir agora, porque mais na frente a gente multiplica. E assim eu fiz. E eu sempre tive essa mentalidade. A gente precisa dividir no começo para poder multiplicar. Eu acho que isso é uma lição que a gente pode deixar para as pessoas, né? Essa é a maior característica do empreendedor de sucesso. Se você não tem essa mentalidade, você já está travado lá no início. E é bíblico. O milagre da multiplicação. Sim. Jesus dividiu para multiplicar. E isso se encaixa perfeitamente na nossa empresa, no nosso negócio. Perfeito. Então, a partir do momento que você pega o que é seu, você consegue mudar também a vida de outra pessoa com o trabalho, seja na contratação do serviço, seja na entrega do seu serviço, pronto. Aquilo ali vai você ter, destrava, você destrava, porque sozinho você não dá conta, sua perna não alcança, né? Seu braço não alcança longe. E quando você se imune de pessoas, e você fala uma coisa muito legal e muito importante, que é pessoas que complementem o seu perfil, né? Que você tem um perfil e você consegue entregar até aqui, é o seu melhor. E tem outra pessoa aqui do seu lado que vai esticar o teu braço, porque vai conseguir ser melhor naquilo que você não consegue fazer. Tem que ter essa mentalidade para a gente conseguir crescer, não é? Tem sim. Eu acho que é a melhor característica do empreendedor. Não tem são 10, né? Mas essa é a mais marcante. Como é que você consegue, nesse lugar de marca, de estar no digital, unir a sua autoridade jurídica, porque você tem essa potência jurídica de conhecimento, eu vejo que você abre muita caixinha, está lá sempre tirando dúvidas, e também a proximidade humana da comunicação, da educação. Como é a tua estratégia, assim? A minha estratégia é mudar totalmente a vida do meu seguidor. Sim, se eu for colocar algum conteúdo que dentro do meu escritório não fez diferença, ele já está descartado. Perfeito. Então, seguir hoje o meu nome, @marciacanutoabreu, vendeu meu peixe aqui. Perfeito. É justamente sinônimo de que se o seu escritório previdenciário está recebendo as melhores estratégias jurídicas no seu nicho. Perfeito. Então, não economiza, né? Não. Em conteúdo. Você entrega tudo já desde o Instagram. Exatamente. Perfeito. Agora aqui, dentro da... Márcia, então você está entregando o que tem na mentoria? Nunca vou conseguir entregar na mentoria lá no Instagram, porque a mentoria é algo personalizado. E tem método, né? Exatamente. Então, cada pessoa tem uma forma lá dentro do escritório. Tem um que vai ter 2 colaboradores, tem outro que vai ter 3, vai ter 4, vai ter 5. Sim. Então, a gente faz a divisão das tarefas, faz a setorização personalizada de cada um. Então, é diferente. Mas ali, Márcia, não tenho condições hoje, ele consegue conduzir o escritório muito bem, ter rentabilidade, só o fato de me seguir, só o fato de seguir e aplicar as dicas. Isso é incrível, né? Eu quero isso, eu me realizo. E gosto muito. O teu trabalho, ele é só para o escritório previdenciarista ou se aplica a qualquer nicho do direito? Só para o prévio. Sim, porque é muito específico. Isso. Inclusive, eu cheguei ainda a tentar ficar com 2 personas lá no meu Instagram, que seria o cliente final mais o advogado. Não dá certo. Entendi. Não dá certo, a gente se perde. Então, abri o perfil do escritório e hoje eu tenho o meu, e no meu eu falo só para advogados mesmo. E esse modelo do escritório digital que você falou, que aplicou dentro do seu escritório, que deu muito certo, que você consegue estar em outro lugar, você acredita plenamente que qualquer escritório pode conseguir? Que incrível. Qualquer um. E até o sistema que a gente utiliza, que é o Trello, eu precisaria de um sistema que ele funcionasse no offline, né, para me rodar o meu modelo de prospecção, que é nas áreas que às vezes de difícil acesso. Eu precisaria que ele tivesse aplicativo. Perfeito. E eu precisaria que ele não precisasse de internet para que eu possa abastecer informações nele. Então, ele uniu tudo isso. Quando a gente une tudo isso, passando por uma pandemia que a gente passou, que seria só a virtualização do atendimento, que a gente já aprendeu ali na marra que tinha que ser daquela forma, eu posso hoje optar. Hoje mesmo, na Lagoa da Canoa, eu estaria agora pela manhã trabalhando... Presencial.
Fiquei na minha cama, abri a câmera e deu tudo certo, fiz o atendimento. Perfeito. Né? A gente muda o fundo Sim, coloca uma estante e dá tudo e certo. tudo certo. Não fui nem para o escritório para fazer o atendimento lá, no escritório de Palmeiras. Eu atendi de casa mesmo. Que maravilha. Então, ele possibilita isso. E eu sempre gostei de liberdade, né? Então, Sim. a liberdade para o ser humano, para ele poder dizer, eu vou conseguir chegar meio-dia para almoçar com meus filhos. Eu não vou precisar, após as 18 horas, levar trabalho para casa, Sim. porque é isso que leva ao burnout. Sim. É a gente se deixar para depois, a gente não se priorizar, a gente não ter momentos de lazer. Quando você vai para academia, não é porque você é bonito ir para academia, você tem que ir. Sim, faz parte de uma vida saudável e mais longeva, né, para viver mais. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Seu cérebro, você está se priorizando. Perfeito. Não, peraí, eu tô me cuidando. Sim. Então, aquilo ali você já disse, pronto, me cuidei, agora eu vou cuidar do outro. Perfeito. Não dá para você passar essa fase tem que existir. Vai ser numa academia, vai ser numa terapia, para onde é que você vai? Mas me diga que você vai para um salão se arrumar, mas me diga que você se priorizou primeiro. Perfeito. Depois você cuida do outro. Porque se você me falar que está cuidando do outro e não cuidou de você, um momento essa máquina vai parar. Tem gente que tem até orgulho disso, né? De, não tenho tempo para mim, não dou conta. Até para posicionamento de marca. Eu sempre gosto de falar isso, porque tem gente que acha que é o maior orgulho você dizer que não tem tempo para nada, que você não dá conta de nada, que você não consegue fazer nada por si. Toda pessoa que se posiciona dessa forma, super atarefada, o ticket dela cai. As pessoas, elas querem comprar, consumir de pessoas que têm tempo. Porque tempo indica superioridade, indica valor. Né? É a maior moeda de todos os tempos. Moeda. Você falou agora sobre liberdade, sobre estilo de vida. Eu queria saber um pouco mais quem é a Márcia fora dos escritórios, como é o teu estilo de vida, assim, o que hoje você consegue levar. Eu gosto do estilo de vida leve. Por mais que por ser dominante e tudo, gostar de resultado, mas para mim eu tenho que existir aquele equilíbrio, sabe? Sim. Eu sou esportista, eu e meu esposo a gente fez de bicicleta 300 km, acho que tem mais ou menos 2 anos, de Minas Gerais para São Paulo. Que máximo. Então eu gosto de esporte, amo competitividade, a gente gosta de competição, né? Verdade. E isso faz com que eu me sinta completa, né? Com relação aos meus filhos também, eu gosto de ter tempo de qualidade para eles, eu não gosto que seja algo corrido. Eu gosto de chegar em casa e poder dizer assim, se eu chegar no escritório às 9, ok, se eu chegar às 10, ok, o escritório não está parado, meu cliente está sendo bem atendido. Perfeito. A estratégia e o atendimento vai ser talvez até melhor que a minha, porque aí eu treino a pessoa para isso. Perfeito. Ele não vai não vai fazer uma pergunta aleatória. Existe um roteiro. E aquela mesma pergunta vai ser feita por mim ou por qualquer pessoa da minha equipe. Sim. Então, processos e pessoas... Sim. O procedimento que é para a gente fazer de processo e pessoas faz com que eu consiga ter essa vida leve aí, do outro lado do escritório. Você sabe consiga dar conta de tanta coisa. Duas coisas que eu queria falar a partir dessa tua fala. Primeiro, saber quais são os teus hábitos de autocuidado, assim, que tipo, todo dia tem na vida da Márcia. Me conte. Depois dos 40 foi os cremes, né? Porque meus cremes, todos eu comprava e se venciam. Todos. Agora os cremezinhos sempre tem. Quando eu vejo alguém com uma pele como vocês, eu já chego perguntando, porque eu ia perguntar depois. Mulher, me diz qual é o creme que tu tá usando. Academia aí, todo dia? Academia, todos os dias. Beach tennis 3 vezes por semana. Que delícia. E deixa-me ver mais. E gosto dos meus procedimentos estéticos também, né? Que a gente vai... A gente tem que estar investindo no melhor que tem, que somos nós. Na máquina, né? Na máquina que somos nós. E que coisa boa. E os teus hobbies, Márcia? O que é que você gosta de fazer? Você já falou que é atleta, que gosta de esportes. Você gosta de quê? De um filminho também? Uma série, um livro? Me diz. O que é que você gosta de fazer? Eu amo ler. Esse ano eu tô um pouquinho devagar. Eu acho que esse ano eu só li 10 livros. Mas a minha marca é no mínimo 18 ou 23 livros por ano. Eu já coloco como meta. O ano passado foram 23. Esse ano eu tô um pouquinho mais... Porque outros projetos também acabam, né? Consomem esse tempo extra. Você tem quantos filhos, Márcia? 3. 3 preciosidades. As idades deles? A gente só fazia ano de Copa. Foi 2010, 2018, 2014, 2018. Aí quando foi na Copa 2021, a gente vamos pular. Vamos evitar. Aí tem 3 bênçãos, né? 3 perfis totalmente diferentes. Aprendo com cada um deles, cada um me ensina uma coisa diferente.
Acredito. Fui muito abençoada. Deus mandou realmente bênçãos para mim. Que coisa boa. E a outra coisa que eu queria falar com você é que você falou de pessoas e processos. E o marketing mais tradicional falava em 4 P's, né? Que era a praça, o produto, o preço e a promoção. Então, para falar em marketing, tinha que se falar nesses 4 P's. Né? A gente tinha que saber dizer qual é o seu produto, qual é a sua praça, onde é que ele está, qual é a promoção, de que forma você comunica e o seu preço. E hoje, já há um tempo, né, se fala em 8 P's do marketing, né? Além desses 4 que são tradicionais: pessoas, processos, performance, que é como a gente vai medir, né, tudo que a gente tem, e o posicionamento. Então, quando você fala pessoas e processos, a gente já consegue ver que você tem um olhar para o seu consumidor, o seu cliente final, o comportamento desse consumidor, considerando toda a estrutura de marketing, né? E isso é que faz o sucesso do teu negócio, do teu empreendimento. Exatamente. Se hoje você não tem métrica, não tem como você crescer. Você não vai saber nem se você está crescendo. E tem que ter o manual da tua empresa. Como é que você quer o fardamento? Sim. Como é que você quer o sapato? Como é que você quer que a pessoa se apresente? Exatamente. A pessoa pode ir sem maquiagem, a pessoa só tem que chegar maquiada. Exatamente. O que é que o seu colaborador vai fazer? Ou você está apagando incêndio, dizendo, mas você não faz isso, mas Sim. você mandou fazer o quê? O que é que ela tem? Qual a atribuição dela? Isso. Qual o setor que ela está aí na tua empresa? Então, eu tenho um manual de funcionamento do escritório. Eu vendo isso, sabia, na minha consultoria, o mapa empresarial. Quando chega pela manhã, a gente trabalha na produtividade em blocos, porque o que acontecia antigamente, que eu vejo muito erro no escritório de advocacia, a pessoa pega um processo, aí ela atende o cliente pela manhã, vou colocar aqui uma suposição. Aí no outro dia ela está fazendo a petição, está analisando o processo, faz a petição e protocola o processo. Aí depois ela vai para outro. Não, gente, vamos aplicar o Fordismo. Exatamente. Vamos aplicar a linha de produção. Então, se a gente vai trabalhar em bloco, então não tem um dia que você vai peticionar, só peticionar. Perfeito. Vai ter um dia que você vai só protocolar. Márcia, mas eu consigo fazer tudo isso na manhã, então divida por horários. De 8 às 10 você vai estar peticionando, das 10 às 12 você vai estar só protocolando. Perfeito. Porque às vezes você mata de estar fazendo o serviço quebrado, acaba que você não consegue protocolar aquela quantidade de processos que outro escritório consegue. Exatamente. E fica se perguntando, e por que eu não consigo? E facilita, né? Principalmente, aí você pega uma demanda que é o mesmo tema, aí você faz 10 daquela, porque a sua cabeça já está ali naquele ritmo e você consegue produzir de forma mais célere. Né? Aí, às vezes, você começa uma petição que é um tema, e depois você vai para outro que é outro totalmente diferente. Aí já quebra, né, aquele clima. Então, eu sempre gostei de trabalhar dessa forma também. Eu acho que... Você chegou num ponto que eu estou usando agora no escritório, né? E aí já é, vamos dizer, a terceira fase aí da setorização. Nós trabalhamos com benefício previdenciário, então hoje eu já tenho uma pessoa especialista em cada benefício para o processo. Aí pronto, aí a produtividade estoura. Márcia, mas eu não tenho ainda. Então tá bom. Primeira setorização é ADM judicial. Quem vai ficar aqui no ADM, quem vai ficar no judicial. Tenho só uma pessoa, então um dia ele faz o administrativo, outro dia faz o judicial, e assim Exatamente. O mapa empresarial que eu faço é justamente desenhar com o empreendedor a cultura organizacional da empresa, o que é que ele sonha. Então, eu vou lá no começo. Como foi que começou a tua empresa? Qual era a tua ideia ali no começo? Qual era o teu sonho? Onde era que você queria chegar? Onde é que você está agora? Onde é que você quer chegar? Pronto. E aí, como é a pessoa que você queria que trabalhasse na sua empresa? E aí a gente vai. E aí a gente desenha o perfil ideal do colaborador, a gente desenha... E aí as funções. Aí às vezes, mas só tem 2 vendedoras. Mas uma empresa, ela não só sobrevive de comercial. A empresa, ela tem que ter comercial, administrativo. Ainda que 2 pessoas exerçam tudo, são funções. Né? As funções têm que existir. E o que é que você espera de cada uma dessas funções? Mesmo que 2 pessoas estejam exercendo várias funções. E aí a gente vai desenhando. Aí depois... É o dor do mercado, né, gente? Ela resolve tudo. Esse é o maior destrave, viu, Renata? Você chega realmente para fazer a diferença ali dentro da empresa. A gente tem... E aí, às vezes, o empreendedor, ele começa o negócio na raça e em algum momento no futuro, se ele vai querer subir de patamar, ele vai precisar, né? Vamos parar agora e construir essa cultura organizacional. Já que eu não consegui fazer lá no início, né? Então, agora
para poder destravar. Aí tem sido muito especial. A gente aprende também, né? Vai convivendo com pessoas, com ideias. Vendo os modelos de negócio, que são Exatamente. modelos diferentes, mas que se replicam, né? Sim. É como eu falei para você, como quando ela falou, seu escritório é uma empresa, eu já não enxergava a advocacia dessa forma. Sim. Né? Mas aí se aplica tudo que você aprendeu em qualquer empresa que Sim. você trabalha, você vai para outra que é de um ramo totalmente diferente. Sim. Mas é como você falou, as funções são as mesmas. Exatamente. Né? Os procedimentos são os mesmos, então se aplica para todo mundo. Perfeito. Me conta, você falou aí dos seus filhos, né? De que eles são diferentes, que eles ensinam muito você. A maternidade, para você, foi um desafio, foi um sonho, é uma realização? Como é viver a maternidade? Porque você é um trator no trabalho, né? E para nós mulheres, você sabe, devem ter muitas mulheres nos assistindo e vivendo esse conflito entre a maternidade, o trabalho, como se colocar em cada um, como conciliar esses dois espaços. Como é para você ser a Márcia mãe e a Márcia super empreendedora na advocacia e no digital, para conciliar esses pratos? Não foi fácil e todos os meus filhos sofreram. Queria eu poder que eles tivessem nascido com o conhecimento que eu tenho hoje e com a forma como o meu escritório funciona hoje. Sim. Porque como ele é virtual, eu poderia ter ficado 4 meses em casa. Eu não tive essa oportunidade em nenhum deles. Então, assim que nasci, eu passava ali 30 dias, no máximo 40, eu já estava indo retornar os atendimentos. Muito empreendedor da advocacia vai estar me ouvindo e eu queria que eles entendessem que não é esse o caminho também, né? Que essa é uma linha de produção também que nos disseram que tem que ser dessa forma. Perfeito. Então, se você realmente virtualizando, colocando seu escritório na palma da mão, tendo um drive virtual, uma nuvem que você possa ali salvar os documentos, você vai ter acesso de qualquer lugar. Ah, mas eu não consigo atender. Hoje todo mundo tem um telefone. Perfeito. Seu cliente vai ter um telefone também. Né? Então, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria ficado 4, 6 meses até com as crianças. Mas eu levava, amamentava, então não foi fácil. Mas com o que eu passei, é justamente o que Deus me colocou para que eu pudesse passar essa vida melhor para outras mães advogadas e poder sentir na pele o que ela sente, o que ela Sim. passou, o que ela deseja. Porque A se dor não tivesse dela, passado, né? eu só ia falar, eu acho que é isso. Não, eu sei exatamente a dor que ela sente. E se você ver num comentário dessa hater que eu coloquei no meu vídeo, vai ter lá uma mãe que diz, Márcia, você transformou a minha maternidade. Ela está falando exatamente isso. Ela disse, você me proporcionou fazer com que eu tenha mais tempo para o meu filho. Então, Ave Maria, é só esse comentário que está lá, tem 70 comentários já nessa postagem da hater. E um deles, o que mais marcou foi esse. E é riqueza, né? Era o comentário da Rita falava sobre dinheiro, né? Sobre riqueza. Então, quer riqueza maior do que tempo, de qualidade com a sua família, né? E só de você conseguir proporcionar isso, eu acho que é o cumprimento do seu propósito, né? Ah, com certeza. Aí hoje a Laura chegar para mim e dizer, mãe, eu quero ir pro beach tennis com a senhora às 4 horas da tarde. Eu vou sair do escritório às 4 horas e não vai ter comprometimento nenhum do meu trabalho, nenhum do resultado do meu escritório. Por isso. Então, poder proporcionar isso para eles é, sem sombra de dúvidas, a melhor das vitórias que eu posso ter na advocacia, em tudo. Hoje ficou mais fácil a partir do seu sofrimento que você passou e do método que você desenvolveu a partir disso, né? E que hoje você entrega para outras pessoas. Esse é o seu propósito? Com certeza. Seu propósito no mundo é o que brilha os seus olhos? É o que brilha os meus olhos. Eu amo pegar uma pessoa que está com maior dificuldade financeira. Não gosto de emprestar dinheiro, nem vivo disso. Mas eu poder chegar para aquela pessoa e dizer assim, fulano, tu vai fazer isso e vai dar certo. Eu lembro de uma sobrinha que ela estava dizendo, tio, eu quero 50 reais. Eu disse, não vou te dar 50 reais, você vai ganhar 250. Ela disse, oxe, o que é que eu vou fazer, tio? Eu disse, o que é que você gosta? Aí ela disse, olha, não sei lá, às vezes eu gosto de fazer artesanato, você vai fazer laço. Você vai vender para a loja fulano, 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 fulano. Tia, mas eu não sei fazer laço. E a senhora vai me ensinar isso? Eu também não sei. Vamos pro YouTube. Agora. Boa. Montei, fiz os laços com ela. No final da semana, ela tava com 300 reais. Olha aí. Eu disse, agora segue. Né? Vá com as apurado não é lucro, tire 50 para comprar mais, ganhe os 250 que era o que você precisava. Que ela queria só 50, né? Então, eu acho que Deus não ia colocar ninguém aqui sem que ela tivesse um dom. Perfeito. A gente vem e justamente esse dom nosso, ele transforma a vida de outras pessoas. Ele jamais é para você. Sim.
Ele é feito para o outro. Quando o profissional entende isso, ele destrava. Perfeito. Totalmente. Esse é o conceito de propósito. Inclusive, Exatamente. quando a gente vai se construir como marca, eu acredito muito no posicionamento baseado em essência, sabe? Tem pessoas que querem performar na internet e uma persona que Não existe. que não são elas. Eu não acredito nisso. Isso para mim é areia. A areia o vento Acaba leva, logo. né? Então, eu vendo, né, o que eu ensino para as pessoas é você construir o seu posicionamento baseado na sua essência. Você olha para dentro de você e tirar de você toda a sua estrutura narrativa, toda a sua marca. E quando você fala, o propósito é um dos pilares do posicionamento de marca. E é isso, quando a gente fala sobre propósito, é o que você veio fazer no mundo que não é para você, que você está entregando para o mundo. Né? O que você veio entregar para o mundo. E a partir daí a gente consegue construir uma missão. A missão já é aquele ponto prático, né? Tipo, do propósito, que é aquela coisa bonita, né? Que é aquele valor fundamental, a gente tira a missão. Não, aí de que forma você vai cumprir esse propósito? Não é você ensinando as pessoas, né? Com a sua mentoria, a destravar esse financeiro. E aí a gente vai para o campo prático. E quais são os valores que você coloca, que são seus, naquilo que você faz? E aí a gente vai construindo essa narrativa. E eu percebo que você tem... É por isso que é sólido, sabe? E é por isso que dá certo. Porque tem base, né? Tem base. Né? E é em quem você é. E é no seu propósito divino que você veio fazer no mundo, que você entrega para o outro e volta para você. Né? Não tem outra forma. Tem algo que ninguém sabe sobre você, assim, que seja... Ninguém digo, da internet, assim, eu acho que essa coisa de que você era uma criança tímida foi muito revelador. Eu acho que era isso. Né? Foi muito revelador. Nunca falei não, isso não. Não parece, né? Eu costumo, Renata, eu até falo para o Alan, assim, ali eu costumo mostrar realmente quem eu sou lá na internet. Sim. É justamente por essa palavra que você falou. Eu disse, meu Deus, se eu montar aqui um personagem, eu não vou conseguir perdurar esse personagem por muito tempo. Perfeito. E eu sou muito chata com relação a isso. Eita, eu vou chegar de um jeito, falar de um jeito, depois eu vou chegar na internet e falar de outro. Para mim não dá. Então eu tô lá, bora lá. Sim. Entendeu? Até os meus termos que eu uso aqui no dia a dia, Sim. né? Eu vou estar colocando ali junto. E eu quero que pessoas que gostem dessa simplicidade se conectem ali comigo. Perfeito. Tá? Então, para dizer algo assim, teve essa timidez, mas não consigo ver algo assim, que a Márcia não passou. Que seja algo que nunca foi dito, né, sobre você. Me pegou agora. Então, ótimo, significa que ela é muito sincera com todos, todo mundo sabe, e dá um livro aberto. Márcia, um advogado iniciante, essas meninas que estão saindo da faculdade, essas mulheres inseguras ainda, acreditando que, meu Deus, tem muito advogado no mundo, não vou dar conta. O que é que você diria para essas pessoas? Assim, qual o conselho que você daria? Eu falo para elas que não existe concorrência. Primeiro, não tem concorrência. Segundo, o mercado de trabalho ele está sendo explorado apenas 5%. Nós temos muitos advogados, apenas a parcela de 5% está tendo uma advocacia de alta performance em massa e boutique ao mesmo tempo. Então, se você está começando, você pode ir muito além. Eu lembro que tem uma advogada que ela foi minha estagiária e ela ultrapassou, na época eu estava com a marca de 1.000 processos, ela ultrapassou para 2.000 processos com o método que eu tinha ensinado para ela. Mas ela tinha mais tempo, porque era solteira, não tinha filhos. Só vai depender do seu tempo que você vai colocar como a força motriz que a Renata colocou aqui para fazer aquilo dar certo. E outra, não adianta correr você indo na direção errada. Você só vai ter mais tempo voltando para você entrar no trilho correto. Então, procura seguir perfis que possam te levar mais rápido. Procure investir em mentorias. Procure investir em Renata dentro da sua empresa, para que você realmente já comece da forma correta, né? Já comece ali alinhado. Hoje o digital não é mais uma opção, é obrigatoriedade, né? A inteligência artificial não vai substituir o advogado, não. Mas o advogado que usa a inteligência artificial vai substituir o que não usa. Perfeito. Então, vocês precisam estar à frente, né? Sempre à frente do seu mercado, e sempre vai haver mudanças. Então, essa reciclagem a gente tem que buscar em cursos, em mentorias, em pessoas, trazendo colaboradores com perfis que você não tem. Então é assim que você continua crescendo. E tem mercado para todo mundo. Começa agora, nada de falar que o mercado está saturado. O mercado está faltando profissionais bons e que trabalhem da forma correta, porque de fato tem muita demanda. Verdade.
E como, Tem né? muita demanda. Conflito. Se o advogado ele cuida de conflitos, né? Onde vai acabar? Não Em que acaba nunca a mulher que momento? vai engravidar, não acaba nunca a pessoa que estão ficando idosa, Exatamente. não acaba nunca pessoas que estão doentes. Exatamente. Então, assim, Sempre tem. acreditar que pode faltar para você é até você não conseguir contar com a realidade, né? Observar a Exatamente. própria realidade. Exatamente. Para empreendedores de outros nichos que não seja advocacia, que queiram se lançar no digital, né? O que é que você poderia dizer para essas pessoas? Eu vou falar, vá atrás de Renata. Adorei. Gente, Adorei. vai. Não, porque é o certo. Assim, falando aqui de Renata, mas se você não sabe jogar o jogo, você já perdeu o play, né? Sim. O play da vida já era para você. Então, o digital, Renata, não é tão fácil quanto o offline. Sim. Não é tão fácil como antigamente, que era só Sim. abrir uma loja, ou então abrir um escritório, deixar ele bem bonito, com cadeira linda, e tô pronto para o cliente chegar. Sim. E às vezes o cliente chegava, porque aquele era o modelo. Isso. Mas hoje não, o modelo está diferente. E você precisa saber as regras do jogo para você jogar o jogo muito bem feito, para você conseguir se destacar e ir à frente. Eu falei da advocacia, mas serve para qualquer nicho. Se você joga, se você tem as ferramentas necessárias para você ir mais longe, com certeza você vai performar muito mais rápido. Verdade. Não tenho dúvida. Então tem que procurar. Eu gostei do que você falou, ajuda, investir em conhecimento, né? Investir. Conhecimento. Porque eu sempre falo assim, gente, um custo, um valor, quando ele não te dá resultado, ele é um custo. Sim. Um valor que você investe, quando ele dá resultado, ele deixa de ser um custo, ele é um investimento. Perfeito. Então, tudo aquilo que te dá retorno não é caro. Sim. Tudo aquilo que te dá retorno tá barato, não é caro, tá muito barato. Então, tem que ver exatamente aonde vai pisar, né? Se aquilo que você está fazendo, de fato, vai fazer diferença financeira dentro do seu negócio, nossa, faz para ontem. Perfeito. Porque vai mudar o ponteiro, vai mexer o ponteiro. Então, é isso. Perfeito. Tem alguma frase que você usa muito repetidamente, assim, que já é um mantra para você? Ai, deixa eu ver aqui. Eu tenho várias assim que eu falo, mas eu gosto muito daquela que eu falei para você. Se custar a minha paz, está caro demais. Sempre falo muito. É uma filosofia de vida, né? Isso. E você aplica isso também para os seus alunos, para minha metodologia, para a parte como meu escritório funciona. Para você ter uma noção, eu falei para você que eu não levava trabalho para casa após as 18. Essas últimas semanas eu fiz 2 contratações. Por quê? Porque eu estava chegando nesse ponto. Então, se passar das 18, custa a minha paz. A gente tem... é fácil trabalhar à noite. Não, gente, a noite não foi feita para trabalhar. Sim. Tem pessoas que produzem mais à noite. Até que ponto você vai aguentar? Cada um se conheça. Sim. Mas eu, Márcia, estou falando por mim. Se eu pegar no computador às 7, eu vou ter uma janela ali de no mínimo 4 horas para que eu consiga desacelerar. Perfeito. E é de pensamento, é de tudo. Aí é como se eu estivesse no trabalho. Eu quero dormir, mas eu estou ali presa no trabalho. Então, quando eu paro às 18, para mim tem um propósito ainda muito maior. Ali eu deixei o trabalho. Pronto, ali você é Márcia, mãe, a Márcia, esposa, integral. Sim. Sem pensar em nada do que aconteceu ali durante o dia. Então, isso me traz uma paz que para mim é imensurável, para mim ser a máquina que eu sou no outro dia, super renovada. E esse modelo, você acredita que qualquer pessoa pode viver? Sim, com certeza. Então, se um vai falar, não, mas eu consigo ficar sempre assim. Aí é o que eu falo, você quer longevidade no seu negócio? Sim. Ou você vai ser uma pessoa que você tem data de validade? E criar, né? Para a gente conseguir criar, visualizar, pensar estrategicamente, sair do operacional para estar em tático estratégico, a gente precisa dessa oxigenação também das ideias, né? Sim. E isso, se você fica operacional o tempo todo no trabalho ali, você não consegue. Exatamente. Tem que ter um tempo para contemplar a beleza das coisas, a beleza do mundo, para conseguir olhar o outro, porque tudo que a gente observa do mundo, a gente consegue de alguma forma trazer para a nossa realidade. Até a gente vai num restaurante, a gente fez uma experiência esses dias com uma cliente minha que é uma clínica, a gente foi para um restaurante com as funcionárias da clínica para elas viverem a experiência do atendimento daquele restaurante, que é um restaurante premium. Show. E aí, depois, a gente só viveu o momento, pedi para que elas prestassem atenção nas coisas que chamassem atenção, entregamos
tipo, eu fiz um menu, só que era um menu, tipo, entrada, prato principal, sobremesa de atendimento, né? E fiz várias perguntas para depois elas preencherem em casa. E aí, depois, ontem a gente fez a reunião para saber como foi a experiência. E aí, como a gente, se não desacelera, como é que a gente vai ver a beleza do mundo e conseguir aplicar aquelas coisas de um restaurante numa clínica, entendendo os fundamentos, né, do encantamento, da importância das experiências encantadoras, né? A gente precisa desacelerar, não dá para viver operacional 24 horas. Exatamente. Então, como eu falei, fiz essas 2 contratações porque eu digo, epa, tá na hora. Perfeito. Não vou levar, não vou fazer, porque eu sei que a curto prazo vai me dar um resultado muito bom. Por isso que tem gente que vende isso, né? Ah, se você não trabalhar tantas horas por dia, você não consegue. Amigo, se você consegue, fale por você. Sim. Mas você não pode generalizar, porque você vai estar colocando na cabeça de outra pessoa, porque ela trabalha só 8 horas diárias ou 10 horas diárias, que ela não vai ter sucesso na vida. Fale por você. E fale por você também até que ponto você acha que aquele dinheiro vale a pena dentro do seu negócio, né? Eu gosto de longevidade. Eu nunca vou parar de trabalhar. Sim. Porque o trabalho, para mim, é um oxigênio. Perfeito. Principalmente quando eu estou trabalhando nessa parte de mentoria. Nossa, eu tô tendo uma realização pessoal ali Tá se realizando extraordinária, muito, né? entendeu? Então, assim, para mim é como se não fosse um trabalho, é como se estivesse num parquinho de diversão. Nossa, é bom demais. E eu acho que é aquilo, né? Você entra, a gente gosta de desafio, entra ali para resolver o problema do outro e sai, e depois pega outro e sai. Então a gente tá sempre com aquele, né? Aquele desafio novo, né, florescendo, né? Tipo, se você estiver só no seu escritório, tipo, já tá tudo redondo, aí já fica... Não, eu quero... Mas até eu no quero escritório mesmo, eu chego na segunda-feira, que eu faço a reunião de alinhamento semanal, na segunda. Então eu falo, problemas... Não tem... Não. Não aceito. Não aceito. Porque se elas falam que não tem problema, já é um problema. É. Porque não existe uma Não tá empresa sem crescendo. problema. Não Então tá eu não tô crescendo. crescendo, eu tô estagnada. Então, por exemplo, chegaram 2, a gente vai refazer todo o manual. Sim. Tá chegando mais uma pessoa, vai dividir, vai ter mais uma Isso. setorização. Então, o manual do seu escritório ou sua empresa não pode ser uma pedra. Sim, não Ela tem que mesmo. estar ali em constante movimento. Tá ali, tem que estar gerando aquele desconforto. Porque se estiver também muito confortável, eu digo, epa, peraí. Não tem crescimento. Não vai ter crescimento, que tá confortável demais. Agora, no entanto, aquele desconforto tem que ser até onde você pode, porque o nível de produtividade meu de Renata é um, o nível de produtividade de outra pessoa é outro. Então, você precisa se fazer esse processo de autoconhecimento para saber até onde você pode e até quando você precisa de outra pessoa para suprir aquilo que você não é bom. Perfeito. Aí fecha a conta ficar redonda. Ai, eu tô amando esse papo. Tá chegando ao fim, eu já tô com saudade. Me diga uma coisa, quais são os seus próximos passos? Assim, seus planos, seus projetos, o que é que tem até fim do ano, o que é que tem para 2026? Olha, eu falei para você que não ia desistir da advocacia, né? Tá, tudo bem, eu não vou desistir da advocacia, mas eu tenho um plano de liberdade financeira, independência financeira. Então, dentro desse plano, meu esposo também dá mentoria sobre liberdade financeira, sobre milhas também, a gente ama viajar. Então, os meus planos futuros é ter essa saída cada vez mais até chegar à presença física 0. Perfeito. Né? E até o atendimento, que é o meu chamego, né? Sempre estou indo, tal, mesmo que seja opcional estar lá ou não, tem outras pessoas que atendem também, mas eu amo demais esse contato com as pessoas, gosto mesmo. Mas isso aí também lá na frente eu já quero tirar, porque eu quero estar me dedicando mais a essa parte da mentoria, do digital, que é como eu te falei, é propósito, não tem para onde. Eu me É o que mais brilha seus olhos no momento. Exatamente. E aí você tem que colocar data nos seus planos. Você não pode fazer de qualquer forma. Então, eu tenho a minha data da minha liberdade financeira. E a liberdade financeira é você trabalhar se você quiser. Perfeito. Com aquilo que você ama. Porque o seu dinheiro já rende o suficiente para pagar as suas despesas mensais. Perfeito. E a gente tem que começar a pensar nisso. Sim. Porque hoje eu sou advogada previdenciária, não vou contar um segredo aqui para vocês. Eu pago um salário INSS. Mas, Márcia, por que você paga um salário INSS? O INSS, para mim, vai falir a qualquer momento. Já pensou? Hoje, eu chego pessoas chorando no escritório por conta de uma reforma da Previdência que teve em 2019, que a pessoa já estava há 1 ano de se aposentar com 35 anos de contribuição e de repente aumentou. De repente subiu para 40 anos. E aí? E por
que subiu para 40? Porque já não tinha Já dinheiro não suficiente. tem fundo para... Então, nós vamos manter. ter outras reformas. E aí o meu esposo fez uma simulação. Se a gente pagasse o teto do INSS, quanto é que vai receber, Márcia? O teto é 8 mil e pouco, a gente vai receber 5 mil e pouco. Nem 6 mil reais dá. Primeiro, se eu pagasse durante um bom tempo pelo teto. Sim. Aí ele pegou aquela mesma contribuição do teto, que dá mil e pouco reais, fez uma simulação fazendo o investimento. Sim. A gente, além de ficar com o dinheiro para a gente, porque não vai estar entregando dinheiro para o Sim. governo, vai ter o dinheiro para a gente ainda vai ter a rentabilidade daquele dinheiro trabalhando para nós com um valor maior que o INSS ia me pagar. Perfeito. E melhor, num espaço menor. Eu não vou esperar 62 anos, que mulher. Exatamente. E ninguém está pensando nisso. A Uhum. maioria das pessoas não estão fazendo esse cálculo. É aquela trava mental que a gente conversava antes do podcast, né, entrar no ar, que nós fomos criados para um modelo muito estatal, né, engessado de a gente precisa passar num concurso, a gente precisa pagar a contribuição do INSS e a gente precisa se aposentar na idade que o governo diz que a gente tem que aposentar. Isso. Nós fomos criados para isso, principalmente de onde a gente vem, do interior, onde a gente não imaginava ter as oportunidades que eu e você estamos tendo hoje. Exatamente. Né? E o empreendedorismo casa com essa vontade, né? Tem pessoas que chegam para o Alan com 50 anos. Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Né? O que não pode é esperar chegar à idade e, de repente, e agora? O que foi que eu fiz? Não, entreguei o dinheiro para o INSS e eu não vou ter esse retorno. Você consegue viver com 5 mil e poucos reais? Não, não consigo. Então, quando você estava na ativa, você não se preparou para esse momento. Não ter força. Então, enquanto você tem força de trabalho, você tem que entrar no campo de batalha, né? Exatamente. Certíssimo. Gostei de saber dos seus planos, adorei. E estou muito feliz pela sua presença. Quero reforçar que esse papo foi maravilhoso. Sua energia é maravilhosa. Eu me identifiquei muito com você, né? Desde sempre, desde que eu lhe acompanho. Então, ter você aqui foi muito sobre isso, de nós termos Palmeira dos Índios como um elo, né? Uhum. De você estar lá, apesar de não ser minha conterrânea, mas estar lá muito próximo, de eu ter lhe conhecido através de lá, e da profissão também, que eu também sou advogada, licenciada desde sempre, mas assim, a gente tem o direito em comum, essa expansividade, né, esse jeito de ser, e também ser esse tratorzinho, né, que tá sempre pensando em coisas. Então assim, eu disse, não, eu tenho que trazê-la, porque vai ser um papo muito legal, vou aprender muito, já estou aqui com a cabeça fervilhando de ideias que já vieram de você, então eu sou muito grata por esse tempo aqui de qualidade com você, essa troca maravilhosa. Quero colocar o podcast, a mim, o meu trabalho à sua disposição. Obrigada. Dizer que eu sempre falo, sabe? Tem uma máxima que eu tenho levado comigo ao longo desse ano, tem sido mais intenso de trabalho, que é o poder do encontro. A gente se encontrou. E isso é muito forte, porque a gente não tem como desencontrar uma pessoa, né? Quando a gente se encontra, é para sempre. É verdade. Então, nos encontramos e que bom que nos encontramos. Aí, se Deus quiser, quero, ficar coladinho em você, porque eu sei que tenho muito a aprender. Com certeza. Gente, então é isso. Esse foi o momento. Você tem alguma coisa que você queira deixar de mensagem para ir para os seus seguidores, para os seus clientes? Quero sim. Acredito no seu sonho, você que está aí começando. Acredito que é possível, acredito que Deus não ia colocar você aqui sem nenhum propósito. Acredite naquilo que você terminou, naquilo que você estudou, naquilo que você é bom, porque de fato, hoje ou amanhã, o que você sabe é que vai dar certo. Você só precisa saber como. Então, como você vai ou no YouTube, vai com um amigo ou com o que estiver próximo a você, mas não desista, tá? Cada aprovação, você vibre com a aprovação, porque aquela vai ser a preparação para o próximo nível que está te esperando. Verdade, verdade. Cada vez que você cai, é a mola que você precisa para poder ir mais longe, né? Verdade. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo episódio em breve. Show!